Antes de começarmos a história, deixe um comentário abaixo nos dizendo de onde você está assistindo. Aproveitem a história, pessoal. Clara Ferreira estava tendo uma das piores manhãs de sua vida. Ela corria pelos corredores elegantes da Empresas Mendes tentando encontrar a sala de reuniões onde deveria estar em 5 minutos. Era seu primeiro dia como intérprete e, claro, ela já estava atrasada. Ótimo, Clara, você vai ser demitida antes mesmo de assinar o contrato. Parabéns pelo recorde. Ela murmurou para si mesma, agarrando sua bolsa e tablet com força. Mas então um problema ainda mais urgente apareceu. Seu estômago se revirou. Um arrepio percorreu sua espinha e um pensamento aterrorizante a atingiu. Preciso ir ao banheiro agora. Com olhos frenéticos, ela avistou uma placa com uma pequena figura. Alívio imediato. Sem hesitar, ela empurrou a porta e entrou. Correu para a pia, lavou as mãos e soltou um suspiro. Foi quando começou a notar que algo estava errado. Onde estavam os espelhos de maquiagem, as lixeiras para a higiene feminina? E então ela ouviu vozes de homens. Cara, aquele relatório financeiro estava uma bagunça. E o chefe? Você já viu fúria incontrolável, Clara congelou. Espera. Vozes de homens. Ela piscou 3 vezes olhando ao redor. Não, isso não pode ser. Seu coração parou. Seu cérebro desligou. Seu estômago se contraiu. Ela tinha entrado no banheiro masculino. Em pânico total, ela se virou e fez o que qualquer pessoa sensata faria naquela situação. Entrou na primeira cabine e fechou a porta. Ok, Clara. Não entre em pânico. Eles vão sair e você pode escapar discretamente. Ninguém nunca saberá. Um plano perfeito, exceto por um pequeno detalhe. Ela esqueceu de trancar a porta. E foi aí que o destino decidiu pregar a pior peça nela. A maçaneta girou a porta da cabine e se abriu, e um homem alto e musculoso, vestindo apenas uma toalha, apareceu diante dela. Os olhos de Clara encontraram os do estranho. Arthur Mendes. Ela praticamente gritou, dando um passo para trás, como se tivesse acabado de ver um fantasma. O que é isso? Clara já estava congelada no lugar. Gritou também. Por que você está gritando? Clara berrou, pegando o rolo de papel higiênico mais próximo como uma arma improvisada. Por que você está aqui? Arthur retrucou, tentando descobrir se aquilo era uma pegadinha bizarra ou uma alucinação. Clara só conseguia pensar em 3 palavras. Eu estou frita. Seus olhos foram automaticamente para o abdômen definido do CEO. E quando percebeu que estava encarando, desviou o olhar tão rápido que quase torceu o pescoço. Me desculpe, eu não vi nada. Eu não vi nada. Ela gritou, cobrindo os olhos. Viu sim. Arthur respondeu, agarrando a toalha como se sua dignidade dependesse disso. Clara agora, em modo de pânico total, tentou recuar, mas escorregou no tapete e caiu de costas no chão da cabine. Ai, Arthur fechou os olhos por um segundo como se rezasse por paciência. Me diga que isso é um pesadelo e que vou acordar a qualquer segundo. Clara, à beira de um colapso, tentou se recompor o suficiente para explicar. Eu estava... Ela apontou para o vaso sanitário, tentando desesperadamente encontrar uma desculpa plausível. No banheiro masculino. Arthur cruzou os braços, franzindo a testa. O pânico se espalhou por Clara como fogo. Eu sou da Auditoria de Segurança Sanitária. Sim, é isso. Eu estava verificando se os banheiros da empresa atendem aos padrões internacionais. Arthur lançou-lhe um olhar que dizia claramente: você realmente acha que eu vou engolir essa segurança sanitária no banheiro masculino durante o horário de trabalho? Sim. É um novo programa inovador. Primeira empresa a testá-lo e agora preciso sair. Clara tentou passar por ele, mas ele bloqueou seu caminho. Ele suspirou, massageando a têmpora, como se esta fosse a coisa mais absurda com que já havia lidado. Isso é algum tipo de pegadinha com câmera escondida? Ele olhou ao redor, procurando por qualquer dispositivo de gravação. Os olhos de Clara se arregalaram de horror. O quê? Não, eu só entrei no lugar errado. Arthur fechou os olhos e respirou fundo, tentando se apegar ao último pingo de paciência que tinha. Ótimo! Agora saia! Clara tentou se levantar rapidamente, mas bateu a cabeça na parede da cabine. Ai! Arthur passou a mão pelo rosto como se estivesse prestes a ter um colapso nervoso.
Você está tentando se autodestruir na minha frente, não de propósito. Então se mexa antes que alguém entre e pense que o CEO está sequestrando uma funcionária no banheiro masculino. A simples ideia colocou Clara em modo turbo. Ela tropeçou para fora da cabine, caiu sobre o carrinho do zelador e derrubou um balde de água no chão. Arthur teve que pular para não ser atingido. Clara olhou para a bagunça, depois para Arthur e de volta para a bagunça. É isso, contratada e demitida no mesmo dia. Saia daqui. Arthur praticamente gritou. Sim, senhor. E com isso, ela saiu correndo do banheiro, o rosto queimando de vergonha, mas o pior ainda estava por vir. Quando Arthur finalmente se recompôs, vestiu seu terno e foi para a reunião. Lá estava Clara sentada entre os outros executivos. Ela tentou sorrir visivelmente nervosa. Arthur parou no meio do caminho. Não pode ser. Seus olhos se estreitaram. O que você está fazendo aqui? Clara engoliu em seco. Bem, senhor Mendes, eu sou sua nova intérprete. O silêncio que se seguiu foi tão tenso que se podia ouvir um alfinete cair. Arthur fechou os olhos e respirou fundo. Com certeza estou sendo punido por algo que fiz em uma vida passada. Arthur Mendes ainda estava tentando processar o que acabara de acontecer. A mulher que ele encontrou escondida em uma cabine no banheiro masculino, que quase o matou de susto, que derramou um balde de água por todo o chão como um desastre ambulante, era sua nova intérprete. Isso tinha que ser algum tipo de piada do universo. A sala de reuniões estava completamente silenciosa. Todos os olhos se alternavam entre ele e Clara Ferreira, que agora tentava sem sucesso se esconder atrás de uma pilha de papéis. Ela estava visivelmente suando. Arthur finalmente quebrou o silêncio, estreitando os olhos para ela. Você é minha intérprete. Clara, já esperando ser demitida antes mesmo de começar, tentou sorrir. Tecnicamente, sim. Tecnicamente, Arthur repetiu cruzando os braços. Ela pigarreou e forçou um tom profissional. Quero dizer sim. Fui contratada para auxiliar em reuniões internacionais e garantir uma comunicação fluida entre a empresa e os investidores estrangeiros. Arthur piscou lentamente, tentando processar a informação. E você começou seu primeiro dia invadindo o banheiro masculino. Clara fechou os olhos por um segundo, desejando poder desaparecer. Foi um pequeno erro de navegação. Erro de navegação, sim. Eu me perdi, me confundi, entrei na porta errada e de repente, puf, eu estava lá na cabine com você. Por acidente, claro. Ela soltou uma risada nervosa. A sala permaneceu em silêncio até que um dos executivos pigarreou e disse: Bem, pelo menos sabemos que a senhorita Ferreira tem um espírito aventureiro. Algumas pessoas riram baixo. Arthur, no entanto, não estava se divertindo. Ele passou a mão pelo rosto, tentando manter a paciência. Eu realmente mereço isso. O universo está me punindo por alguma coisa. Seus olhos pousaram novamente em Clara, que agora folheava papéis freneticamente, fingindo estar extremamente ocupada. Ótimo, agora tenho que trabalhar com ela. Ele puxou sua cadeira, sentou-se e bateu os dedos na mesa. Tudo bem, já que todos estão aqui. Vamos começar. Clara soltou um suspiro de alívio, pensando que ele finalmente a deixaria em paz. Mas então, senhorita Ferreira, ela congelou. Traduza o que eu acabei de dizer. Agora. Clara piscou. Hã? Arthur inclinou a cabeça. Eu disse, quero que você traduza agora. Ela engoliu em seco. Ah, então ele ia testá-la. Ok, Clara, respire fundo. Você estudou para isso. Você consegue. Levando um segundo para se recompor, ela olhou para os investidores estrangeiros e traduziu fluentemente as palavras de Arthur. Todos assentiram em aprovação, mas Arthur não parecia convencido. Ele fez questão de continuar testando-a incansavelmente. E isso traduza isso agora. Este e este. A cada frase que ele lançava para ela, Clara respondia com confiança, traduzindo sem hesitação. Os executivos ficaram impressionados. Clara sabia o que estava fazendo. Ela era rápida, precisa e conseguia adaptar a linguagem naturalmente. No final da reunião, todos estavam satisfeitos. Todos exceto Arthur. Ele ainda estava procurando um motivo para se livrar dela. Assim que os investidores saíram, ele olhou diretamente para Clara. 1 semana. Você tem 1 semana para provar que merece este emprego, ele disse, levantando-se e abotoando o paletó. Se cometer um único erro, está fora. Clara piscou.
Uma semana, exatamente. Ela cruzou os braços. Você quer dizer que se eu sobreviver por uma semana, você não pode me demitir? Arthur sorriu de lado. Se você sobreviver. Clara estreitou os olhos. Então é um desafio. Chame como quiser. Arthur deu de ombros, mas não se apegue muito ao emprego. Ele lançou-lhe um último olhar intimidador e saiu da sala. Assim que a porta se fechou, Clara desabou em sua cadeira, soltando um longo suspiro. Uma semana. Você está brincando comigo. Ela não ia perder este emprego. E se Arthur Mendes pensava que ela desistiria facilmente, ele estava prestes a ter uma grande surpresa. Nos dias seguintes, Arthur fez de tudo para fazer Clara falhar. Ele lhe deu traduções complexas, exigiu resumos impossíveis e marcou reuniões de última hora. Mas Clara nunca vacilou. Ela enfrentou cada desafio, às vezes tropeçando um pouco, mas sempre se recuperando. E a parte mais frustrante, ela fez tudo sem perder o senso de humor. Uma manhã, por exemplo, Arthur apareceu de repente em sua mesa e largou com um relatório enorme na frente dela. Preciso disso, traduzido em 2 horas. Clara olhou para a pilha de páginas. Depois olhou para ele. 2 horas. Algum problema? Ela sorriu docemente. Não, eu só estava tentando descobrir se você tem alguma noção de tempo ou se vive em uma realidade paralela. Arthur ergueu uma sobrancelha. Eu ouvi isso, deveria, senhor. Mendes. Ele estreitou os olhos. Bom, então pare de falar e comece a traduzir. Clara suspirou, mas pegou os documentos e começou a trabalhar. E para a frustração de Arthur, ela terminou a tempo. Mas nem todo momento foi uma vitória. No 4º dia, Clara estava exausta. Mal tinha dormido, passou o dia inteiro traduzindo contratos e estava tão cansada que quando Arthur lhe fez uma pergunta, ela respondeu em alemão sem perceber. Ele ergueu uma sobrancelha. O que? Clara piscou lentamente seu cérebro, ainda tentando acompanhar. Eu esqueci de mudar para o português, sim. Oh, silêncio. Bem, você deveria aprender alemão. É uma língua linda, ela disse, sem nem tentar se explicar. Arthur passou a mão pelo rosto. Essa mulher vai me enlouquecer. No final da semana, quando Clara entrou no escritório de Arthur para receber seu veredito final, ele estava de pé junto à janela com as mãos nos bolsos. Sente-se, ele disse sem se virar. Clara obedeceu, preparando-se para qualquer coisa. Finalmente ele se virou para encará-la. Você passou no teste. Ela quase engasgou com a própria respiração. O que? Arthur suspirou. Vou admitir que você é melhor do que eu esperava. Clara piscou. Isso foi um elogio. Não se acostume, ele disse rapidamente. Ela sorriu. Arthur Mendes, o CEO rabugento acabou de admitir que precisa de mim. Isso é histórico. Ele estreitou os olhos para ela. Apenas não se meta em mais problemas. Clara se levantou, pegando suas coisas. Prometo que não vou mais entrar em banheiros masculinos. Bom, mas enquanto ela saía, um pequeno sorriso escapou dos lábios de Arthur. Ele não queria admitir, mas algo nela o intrigava, e isso o irritava profundamente. Clara estava começando a se acostumar com sua rotina de trabalho. Bem quase porque trabalhar com Arthur Mendes parecia um campo de batalha. O homem tinha um talento especial para dificultar as coisas. Ele era exigente, perfeccionista e sempre encontrava uma maneira de testá-la. Se ela traduzia um documento em tempo recorde, ele lhe dava um ainda mais difícil. Se ela organizava todos os contratos, ele criava novos requisitos apenas para vê-la se atrapalhar. Isso é uma guerra Mendes, porque estou pronta para lutar. Clara murmurou para si mesma enquanto carregava uma pilha de arquivos. Arthur passou por ali naquele momento e ergueu uma sobrancelha. O que você disse? Ela congelou. O nada. Eu só estava falando com ninguém. Ele a mediu de cima a baixo, revirou os olhos e voltou para seu escritório. Clara respirou fundo. Ok, só preciso sobreviver mais um dia. Isso não pode ser tão difícil, certo? Clara estava profundamente concentrada, traduzindo um relatório enorme, quando um documento pousou bem na frente de seu rosto. Ela piscou e olhou para cima. Era Arthur. Preciso disso traduzido. Quanto tempo eu tenho? Ele cruzou os braços e inclinou a cabeça. Agora. Clara piscou. Agora algum problema. Ela respirou fundo e pegou o documento. Nenhum problema.
Eu só estava me perguntando se por acaso você segue uma religião que proíbe dar prazos razoáveis às pessoas. Ele ergueu uma sobrancelha. O que foi isso? Nada. Já estou fazendo. Ela se trancou na sala de conferências e começou a traduzir como se sua vida dependesse disso. Arthur sabia que estava forçando-a. Ele queria vê-la falhar, mas Clara não ia desistir. 2 horas depois, ela entrou em seu escritório segurando o documento traduzido. Aqui está Sr. Mendes. Revisado e tudo. Arthur pegou o arquivo e o examinou cuidadosamente. Clara prendeu a respiração e então é aceitável. Ela ergueu uma sobrancelha. Aceitável. Sim, aceitável significa perfeito, brilhante e melhor do que eu esperava. Mas na língua de Arthur Mendes, certo, ele fechou a pasta e ignorou sua provocação. Clara sorriu satisfeita. Ela estava vencendo essas pequenas batalhas, mas Arthur não ia facilitar. Naquela tarde, Arthur tinha uma reunião importante com um grupo de investidores estrangeiros. Clara estava lá para traduzir. A sala estava cheia de homens de terno, todos olhando para Arthur como se ele fosse um rei, prestes a tomar decisões que mudariam suas vidas. Clara permaneceu profissional, traduzindo tudo com precisão. Mas então um dos investidores cometeu um erro ao mencionar valores numéricos. Ele disse que o investimento deveria ser de 20 milhões, quando na realidade o número correto era 200 milhões. Clara percebeu o erro imediatamente. Ela olhou para Arthur esperando que ele corrigisse, mas ele permaneceu em silêncio. Era um teste. Clara engoliu em seco. Se eu o corrigir, estou ultrapassando minha posição. Se não o fizer, posso prejudicar o acordo. Ela tomou uma decisão com uma voz firme. Corrigiu o número sem hesitação. O investidor pareceu confuso por um segundo, depois percebeu o erro e assentiu. Arthur não demonstrou reação. A reunião continuou, mas quando terminou e todos os investidores saíram, ele se virou para ela. Você percebeu aquele erro rapidamente. Clara prendeu a respiração. Sim, e você teve a coragem de corrigi-lo. Sim. Silêncio e então bom trabalho. Clara piscou várias vezes. Desculpe, você poderia repetir isso? Arthur ergueu uma sobrancelha. O quê? Você acabou de me elogiar porque acho que ouvi algo assim. Ele revirou os olhos. Não se acostume. Clara sorriu. E então, pela primeira vez, Arthur percebeu que estava começando a gostar da presença dela. Clara estava começando a entender como a mente de Arthur Mendes funcionava. Ele era uma mistura de disciplina militar, perfeccionismo extremo e um toque de distanciamento emocional. Mas por trás daquela fachada inabalável havia algo que ela não conseguia decifrar. Um mistério que, quanto mais o tempo passava, mais evidente se tornava. Os últimos dias haviam sido desafiadores, mas Clara estava determinada a provar que pertencia àquele lugar. Não importava o quanto ele atestasse, não importava quantas vezes ele revirasse os olhos para seus comentários ou tentasse fazê-la desistir, ela havia vencido um dos desafios mais difíceis, ganhando um elogio dele, mesmo que relutante. Ainda assim, havia algo em Arthur que a intrigava. Ela já havia lidado com chefes exigentes antes, mas nenhum deles parecia carregar o peso que ele carregava. E naquela noite, no evento de gala da empresa, ela finalmente teve uma pista sobre o que era. O evento era grandioso. Salões luxuosos, garçons impecavelmente vestidos, circulando com taças de champanhe, convidados em ternos sob medida e elegantes vestidos de noite. Clara havia sido instruída a estar lá para auxiliar Arthur caso alguma tradução fosse necessária para parceiros de negócios estrangeiros. Ele chegou atrasado, o que era incomum. Assim que ele entrou, Clara notou que algo estava errado. Ele parecia pálido, mais sério do que o normal, se é que isso era possível. Seus olhos percorreram o salão como se procurassem por algo ou alguém. Então, quando um garçom passou, Arthur parou de repente. Clara viu o garçom oferecer-lhe uma taça de champanhe, mas ele recusou com um gesto brusco e se afastou como se tivesse tocado em fogo. Arthur, ela chamou, dando alguns passos em sua direção. Ele não respondeu. Apenas caminhou direto para a varanda onde o ar da noite soprava suavemente. Clara hesitou por um momento, mas seu instinto lhe disse para segui-lo. Quando se aproximou, encontrou-o de costas para a festa com as mãos agarradas ao parapeito da varanda. Sua mandíbula estava tensa, sua respiração ligeiramente irregular. Você está bem? Não é da sua conta.
Ele respondeu sem olhá-la. Clara cruzou os braços e se encostou no parapeito ao lado dele. Você não parece bem. Ele soltou um suspiro pesado, mas ainda não olhou para ela. Eu só preciso de um minuto. O que aconteceu? Silêncio. Clara percebeu que havia tocado em um ponto sensível. E então, como se tomasse uma decisão interna, Arthur finalmente falou. Eu odeio champanhe. Clara franziu a testa, surpresa com a resposta. Você odeia champanhe? Sim. Alguma razão em particular? Ele virou a cabeça para ela e, por um momento, Clara viu algo que nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade. Sim. Ele disse simplesmente, mas não explicou mais. Clara poderia ter deixado para lá. Poderia ter fingido que essa conversa nunca aconteceu e voltado para a festa, mas por alguma razão ela sentiu que isso era importante. Você quer falar sobre isso? Ele deu uma risada sem humor. Eu pareço alguém que fala sobre sentimentos. Honestamente, não. Mas acho que é hora de alguém tentar. Ele olhou para ela surpreso. Por um segundo, Clara pensou que ele poderia rir ou dispensá-la com um comentário sarcástico, mas então ele se virou e ficou em silêncio. Ela observou enquanto sua mão se fechava em torno do parapeito, seus nós dos dedos ficando brancos. Há muito tempo, ele começou em voz baixa. Eu costumava gostar de champanhe. Clara esperou. Até que um dia percebi que estava sempre presente nos momentos mais infelizes da minha vida. Um arrepio percorreu sua espinha. No dia em que perdi alguém que amava, havia uma taça de champanhe na minha mão. No dia em que minha vida virou de cabeça para baixo, eu estava em um evento como este com garçons oferecendo champanhe a todos. Clara não sabia o que dizer. Ele nunca falava sobre sua vida pessoal. Era como se seu passado, antes de se tornar um dos homens mais poderosos do país, tivesse sido completamente apagado. Você perdeu alguém importante? Ela disse suavemente. Ele lentamente virou a cabeça e olhou para ela. Seu olhar não continha mais sua arrogância ou frieza habituais. Era triste e distante. Sim. Clara sentiu seu coração se apertar. Arthur desviou o olhar e soltou um suspiro. Mas não importa. O passado é o passado. Clara permaneceu em silêncio por um momento. Importa sim, ela finalmente disse. Ele franziu a testa. O quê? O que aconteceu com você, Arthur, importa. Ela o viu fechar os olhos por um segundo, como se tentasse encerrar a conversa. Eu não falo sobre isso. Eu percebi. Ele soltou uma risada amarga. Clara olhou para ele e sorriu gentilmente. Mas se um dia você quiser, eu sei ouvir. Ela não sabia por que disse aquilo. Talvez porque sentisse que ninguém nunca havia dito isso a ele antes. Por um momento, Arthur apenas a observou. Seus olhos estudaram seu rosto, sua expressão, sua sinceridade. Ele não estava acostumado com isso, com alguém se importando com alguém que não queria nada dele, exceto ele mesmo. Finalmente, ele desviou o olhar para dentro. Vamos voltar para a festa. Clara assentiu. Ele começou a andar, mas antes de voltar para o salão de festas, ele parou e olhou para ela por cima do ombro. Obrigado. Foi quase inaudível, mas Clara ouviu e pela primeira vez ela soube que havia quebrado uma parede que ninguém mais havia conseguido. E talvez, apenas talvez, isso fosse um problema. Clara tentou ignorar o sentimento estranho que persistia após aquela conversa com Arthur na varanda. Ela não queria admitir, mas algo nele a intrigava mais do que deveria. Ele era rude, controlador e às vezes insuportável, mas ao mesmo tempo havia momentos em que sua fachada fria se quebrava, revelando um homem que parecia carregar um fardo pesado demais para suportar sozinho. Nos dias que se seguiram, Arthur pareceu ainda mais reservado do que o normal. Ele evitava olhá-la nos olhos durante as reuniões e mantinha suas interações o mais estritamente profissionais possível. Clara percebeu que ele estava tentando construir um muro entre eles, como se fingisse que aquele momento de vulnerabilidade nunca tivesse acontecido. Mas o muro não durou muito. Uma viagem de negócios foi agendada e, como intérprete pessoal de Arthur, Clara teve que ir com ele. Era uma conferência internacional e muitas reuniões importantes dependiam de uma comunicação clara entre os participantes. Clara não estava preocupada com seu trabalho. Ela sabia que era boa nisso, mas passar tanto tempo com Arthur fora do escritório a deixava inquieta.
O voo foi tranquilo, mas Clara notou que Arthur estava ainda mais quieto do que o normal durante a viagem. Ele manteve os olhos grudados em seu tablet, revisando relatórios e ignorando qualquer tentativa dela de conversa fiada. Quando chegaram ao hotel onde a conferência estava sendo realizada, Clara ficou impressionada com o luxo do lugar. O salão principal era decorado com lustres deslumbrantes e paredes de mármore polido, o tipo de cenário onde Arthur parecia pertencer naturalmente. Ela pegou a chave do seu quarto e estava prestes a dizer boa noite e ir descansar quando ouviu a voz fria de Arthur atrás dela. Jantar às 8. Não se atrase. Ela se virou surpresa. O que jantar hoje à noite com investidores? Use algo apropriado. Ela ergueu uma sobrancelha. Algo apropriado. Você está insinuando que eu não sei me vestir. Ele lhe deu um olhar entediado. Estou dizendo que você não pode simplesmente aparecer vestindo o que quiser. Você precisa apresentar uma imagem profissional. Ah, obrigada pelo conselho, guru da moda. Arthur apenas suspirou e caminhou em direção ao elevador sem responder. Clara balançou a cabeça e foi para o seu quarto resmungando para si mesma. O jantar foi um evento formal e, para a surpresa de Clara, Arthur parecia diferente. Ele ainda era o CEO sério e imponente, mas naquele ambiente ele parecia ainda mais intocável, como se fosse feito de aço. Durante toda a noite ele manteve um sorriso educado enquanto falava com os investidores, mas Clara sabia que era tudo uma máscara. Quando o jantar finalmente acabou, ambos estavam exaustos. Eles entraram no elevador para voltar para seus quartos. E assim que as portas se fecharam, Clara soltou de um suspiro de alívio. Eu nunca pensei que diria isso, mas eu realmente senti falta do Arthur rabugento do escritório. Esse seu lado social é aterrorizante. Ele lançou-lhe um olhar de lado, e eu nunca pensei que diria isso, mas você fala demais. Ela revirou os olhos, mas antes que pudesse responder, o elevador, de repente, deu um solavanco e parou. Os olhos de Clara se arregalaram enquanto ela se virava para Arthur, esperando que ele dissesse que isso era normal. O que foi isso? Ele apertou alguns botões no painel, mas nada aconteceu. Parece que estamos presos. Uma onda de pânico subiu por sua espinha. Ela nunca gostou de espaços pequenos e fechados, e ficar presa em um elevador com Arthur Mendes definitivamente não estava em sua agenda. Relaxe, ele disse, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Relaxar, estamos presos dentro de uma caixa de metal suspensa no ar, Arthur. Como exatamente você espera que eu relaxe? Ele olhou para ela, meio irritado, meio divertido. Você já ficou presa em um elevador antes? Não. Então, talvez esta seja uma ótima oportunidade para expandir suas experiências de vida. Clara soltou uma respiração aguda. Ah, fantástico. Sempre sonhei com uma experiência de quase morte com meu chefe insuportável. Ignorando seu comentário, Arthur pegou o telefone de emergência. Após uma breve conversa, ele desligou. Vai levar pelo menos 1 hora para consertar. Os olhos de Clara se arregalaram. 1 hora eu vou morrer aqui dentro. Você não vai morrer. Você não sabe disso. E se ficarmos sem oxigênio? Arthur soltou um longo suspiro, como se estivesse lidando com uma criança excessivamente dramática. Clara, o elevador não é hermeticamente fechado. Você não vai sufocar. Ela cruzou os braços e começou a andar de um lado para o outro no pequeno espaço, visivelmente inquieta. Eu sabia que algo daria errado nesta viagem. Eu podia sentir. Meu instinto estava me dizendo: Clara, não vá. Você vai acabar presa em um elevador com um homem que tem a capacidade emocional de uma pedra. Mas eu vim mesmo assim. Arthur ergueu uma sobrancelha. Eu tenho a capacidade emocional de uma pedra. Sim. Você nunca mostra emoções. A única vez que vi algo remotamente diferente foi na varanda do evento. E mesmo assim você se fechou em 2 segundos. Ele estreitou os olhos. Mas antes que pudesse responder, Clara perdeu o equilíbrio e tropeçou. Antes que pudesse cair, Arthur a segurou pelo braço e a puxou para perto. Aconteceu rápido, apenas um reflexo. Mas de repente Clara se viu pressionada contra o peito dele e o elevador pareceu menor do que nunca. Ela olhou para cima e encontrou seu olhar. Pela primeira vez não havia exterior frio nem escudo de arrogância. Apenas ele.
O coração de Clara bateu forte e, por um momento, o tempo parou. Ela viu a mudança em sua expressão. O momento exato em que ele percebeu o que estava acontecendo, o momento exato em que percebeu que queria isso tanto quanto ela. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, o elevador começou a se mover novamente. Clara rapidamente recuou, seu rosto queimando. Arthur pigarreou, ajustou o terno e desviou o olhar. Quando a porta finalmente se abriu, eles saíram sem dizer uma palavra. Mas enquanto caminhavam em direções opostas pelo corredor do hotel, Clara sabia que algo havia mudado. E pela maneira como Arthur olhou para ela antes de entrar em seu quarto, ela sabia que ele também sentia. O problema era o que eles deveriam fazer sobre isso. Na manhã seguinte, Clara acordou determinada a agir como se nada tivesse acontecido no elevador. Foi apenas um momento estranho, um deslize causado pelo cansaço e por estar presa em um espaço pequeno. Nada mais. Mas ignorar os pensamentos sobre Arthur era quase impossível, especialmente porque ele estava agindo ainda mais distante do que o normal. Durante as reuniões da conferência, ele manteve distância e mal olhou em sua direção. Ela sabia que ele estava tentando fingir que nada havia acontecido, mas isso só tornava as coisas mais estranhas. Após um dia inteiro de reuniões e eventos formais, a equipe foi convidada para um jantar corporativo com investidores importantes. Clara não queria ir. Ela estava exausta e preferiria se trancar em seu quarto de hotel com um bom livro e esquecer que sua vida havia se tornado uma bagunça de emoções complicadas. Mas claro, Arthur decidiu que sua presença era necessária. Não é opcional, ele disse secamente quando ela tentou argumentar. Você tem que estar lá. E foi assim que Clara acabou sentada em uma mesa luxuosa, ouvindo conversas intermináveis sobre fusões e investimentos, enquanto tentava ignorar o fato de que Arthur estava sentado bem ao seu lado. Ela se forçou a relaxar, respirando fundo enquanto bebia seu vinho. Afinal, o que poderia dar errado, errado. O problema começou quando um dos investidores, um homem chamado Ricardo Bastos, começou a prestar atenção demais em Clara. No início, era apenas uma conversa amigável, mas conforme a noite avançava, ele começou a se aproximar mais do que o necessário, sua voz se tornando mais sugestiva. Você é diferente das outras intérpretes que conheci, disse ele com um sorriso, que Clara não gostou nem um pouco. Ah, que interessante, ela respondeu forçando um sorriso educado. É sério, você tem um jeito encantador. Aposto que você é muito popular com os homens. Clara sentiu a cadeira ao seu lado se mover. E em um piscar de olhos, Arthur falou antes que ela pudesse responder. Ela está com alguém. Seu tom era frio, cortante. Clara congelou. Não foi apenas o que ele disse. Foi como ele disse. Ricardo estreitou os olhos. Com alguém, Arthur tomou um gole de seu vinho. Sua postura relaxada, mas seu olhar perigoso. Sim, Clara piscou confusa. Eu estou. Arthur olhou para ela brevemente, como se a avisasse em silêncio para não contradizê-lo. Ricardo riu. Engraçado, ela não parecia saber disso. Ela sabe agora, disse Arthur secamente. O silêncio pairou sobre a mesa por um momento, mas Ricardo não parecia convencido. Ele se inclinou para a frente, ainda olhando para Clara. Bem, se você mudar de ideia, adoraria te levar para jantar. Foi rápido. Arthur pousou sua taça de vinho com um baque suave. E antes que Clara pudesse processar, ele respondeu. Ela não vai mudar de ideia. Ricardo levantou as mãos. Calma, só uma brincadeira. Mas Arthur não parecia nada calmo. Clara não sabia se queria dar um soco nele por agir daquela maneira ou se sentia estranhamente lisonjeada. Quando o jantar finalmente terminou, Arthur deixou a mesa sem esperar por ninguém. Clara não teve escolha a não ser ir atrás dele. No momento em que saíram para o jardim do hotel, ela finalmente explodiu. O que foi aquilo? Ele parou de andar e olhou para ela. Aquilo fui eu resolvendo um problema antes que ele começasse. Um problema, o que você pensa que eu sou? Um arquivo confidencial que precisa de segurança extra. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo. Ele estava ultrapassando um limite. E você acha que bancar o homem das cavernas e afirmar que estou com alguém foi a melhor solução? Funcionou ou não funcionou? Os olhos de Clara se arregalaram. Você está brincando comigo? Ele olhou para ela por um longo momento, seus olhos escuros parecendo avaliá-la.
Eu não gostei do jeito que ele estava olhando para você. O coração de Clara bateu forte. Isso não te dá o direito de agir como se tivesse algum tipo de posse sobre mim. A mandíbula de Arthur se contraiu. Você não entende, não é o que? Ele respirou fundo. Você me desestabiliza, Clara. E eu não estou acostumado com isso. Ela piscou, pega de surpresa. Eu o quê? Antes que pudesse processar o que ele acabara de dizer, ele segurou seu rosto e a beijou. Foi rápido, intenso, mas cheio de algo que Clara não conseguia nomear. Quando ele se afastou, seus olhos ainda estavam arregalados. Eu não. Arthur respirou fundo, como se tivesse acabado de cometer um erro. Esqueça isso. Ela tocou seus lábios atordoada. O que você quer dizer com esqueça isso? Ele fechou os olhos por um segundo antes de abri-los novamente. Eu não deveria ter feito aquilo. Clara cruzou os braços. Mas você fez. O silêncio se estendeu entre eles. Então, sem aviso, ele simplesmente se virou e foi embora. Clara ficou ali no meio do jardim, sentindo que sua vida tinha acabado de ficar muito mais complicada. Ela deveria estar furiosa. Deveria ter exigido respostas, mas, em vez disso, tudo o que conseguia pensar era no fato de que queria que ele a beijasse de novo. E isso era um grande problema. Clara passou a noite se revirando, incapaz de tirar aquele beijo da cabeça. Sua mente repassava o momento como um filme preso em modo de repetição. E toda vez que se lembrava do calor dos lábios de Arthur contra os seus, sentia uma mistura de frustração e algo que não estava pronta para admitir. O problema não era o beijo em si. O problema era o que veio depois. Ele havia dito a ela para esquecer como se não fosse nada. Como se aquele momento não tivesse significado nada para ele. E talvez realmente não tivesse. Clara revirou os olhos e se forçou a levantar. Ela não era o tipo de mulher que ficava remoendo as coisas. Arthur Mendes podia ser um CEO poderoso, mas ele não era dono de seus pensamentos. Determinada a agir normalmente, ela se arrumou para mais um dia de reuniões e decidiu que se Arthur queria fingir que nada havia acontecido, ela fingiria ainda melhor. Quando chegou ao escritório, foi direto para a sala de conferências, onde Arthur estava revisando alguns documentos. Ele parecia completamente absorto em seu trabalho, olhos fixos na tela do laptop, dedos deslizando sobre o touchpad enquanto lia relatórios. Clara pigarreou esperando que ele olhasse para cima, mas ele nem piscou. Bom dia, ela disse, tentando soar casual. Nada, nem um olhar. Ah, então agora você decidiu agir como se eu fosse invisível. Ela cruzou os braços, estreitando os olhos. Ele finalmente levantou a cabeça, olhando para ela, com a mesma expressão impassível de sempre. Não estou te ignorando, disse ele secamente. Estou apenas ocupado. Clara soltou uma risada incrédula. Ocupado? Depois de ontem à noite, tudo o que você tem a me dizer é que está ocupado. O que você quer que eu diga? Ela sentiu o rosto esquentar. Talvez começar com desculpe por te beijar e depois fingir que nunca aconteceu. Arthur suspirou e fechou o laptop. Olha, Clara, aquilo foi um erro. Seu estômago despencou. Um erro. Eu me deixei levar. Não deveria ter acontecido. Clara soltou uma risada sem humor. Uau! E eu aqui pensando que você não tinha capacidade de ser um idiota. Ele a olhou seriamente. Não estou tentando ser um idiota. Estou sendo honesto. Ah, claro, o CEO implacável, sempre tão honesto. Ela se inclinou sobre a mesa. Sabe o que é engraçado, Arthur? Você me beijou. Você sentiu algo. Mas em vez de lidar com isso como um adulto, você está fugindo como um covarde. Seus olhos piscaram com algo indecifrável. Mas ele não disse nada. Clara cruzou os braços. Você pode agir indiferente o quanto quiser, mas eu sei que aquilo significou algo para você. Ele pressionou os lábios em uma linha fina, depois se levantou e ajustou o terno. Se você terminou seu discurso, temos uma reunião para ir. Clara olhou para ele sem palavras. Você vai mesmo fazer isso, fingir que nada aconteceu e simplesmente seguir em frente. Arthur pegou os papéis na mesa calmamente, organizando-os. Sim. Ela bufou, girou nos calcanhares e saiu da sala sem olhar para trás. O resto do dia foi uma batalha silenciosa entre eles. Toda vez que se cruzavam no corredor, Arthur evitava olhá-la como se ela fosse apenas mais uma funcionária. Mas Clara sabia que era apenas uma atuação.
Ele estava lutando contra algo e se pensava que poderia ignorar para sempre, estava muito enganado. Naquela noite, Clara decidiu que precisava clarear a cabeça. Então, ela aceitou com o convite de Olivia, uma colega de trabalho, para jantar em um restaurante da moda. Você tem agido estranha ultimamente, comentou Olivia, bebendo seu vinho. Clara girou o copo entre os dedos. Ah, não é nada, apenas problemas de trabalho. Problemas chamados Arthur Mendes, Clara quase engasgou. O que? Olivia riu. Clara, a empresa inteira pode ver que há algo acontecendo entre vocês dois. O jeito que ele olha para você, ele não olha para mim de jeito nenhum. E é exatamente por isso que é óbvio. Ele nunca olha para ninguém, mas costumava olhar para você. Agora ele está tentando disfarçar. Clara balançou a cabeça. Isso é ridículo. Não há nada acontecendo entre nós. Olivia ergueu uma sobrancelha. Se você diz. Antes que Clara pudesse responder, ela ouviu alguém dizer seu nome. Ela se virou e seu coração quase pulou para fora do peito. Arthur estava lá vestido em seu terno impecável, de sempre expressão séria como sempre. Podemos conversar? Ele perguntou, ignorando completamente Olivia. Clara piscou. Agora. Olivia levantou as mãos. Vou pegar outra taça de vinho. Divirtam-se. Clara suspirou e se levantou, seguindo Arthur para uma área mais privada do restaurante. O que você quer? Ela perguntou, cruzando os braços. Arthur hesitou por um segundo, como se reunisse coragem para falar. Você estava certa. Clara piscou. O quê? Ele respirou fundo. Sobre o beijo, sobre como eu me sinto. Seu coração começou a bater forte. Você sente... Ele assentiu. Mas eu não sei como lidar com isso. Clara vasculhou seus olhos, procurando por qualquer traço de dúvida. Então pare de fugir. Ele ficou em silêncio por um momento. Então, de repente, ele a puxou para perto e a beijou novamente. Mas desta vez não houve hesitação. O beijo foi intenso, cheio de todas as emoções que ele estava segurando, como se finalmente estivesse se permitindo sentir. Quando se afastaram, Clara sorriu. Agora isso faz mais sentido. Arthur riu, encostando a testa na dela. Eu sou péssimo em admitir sentimentos. Ela riu. E eu sou péssima em aceitar desculpas. Ele passou os dedos gentilmente em seu rosto. Podemos tentar de novo. Clara sorriu. Podemos. E desta vez não havia mais desculpas. Clara acordou naquela manhã com uma mistura de emoções. O beijo da noite anterior ainda queimava em sua memória, mas a incerteza sobre o que viria a seguir a preocupava. Arthur não era um homem fácil. Ele evitava emoções como a praga. E agora, ele havia cedido. Mas por quanto tempo, quando chegou ao escritório, notou os olhares curiosos de alguns colegas. Fofocas se espalhavam rápido por ali, e o fato de Arthur Mendes, o homem conhecido por ser frio e intocável, ter sido visto em um restaurante beijando sua intérprete, certamente alimentaria rumores por semanas. Clara pegou um café e foi direto para a sala de reuniões. Ela havia decidido que não agiria de forma diferente, mas sabia que Arthur não seguiria o mesmo plano. E como esperado, quando ele entrou na sala, não olhou diretamente para ela. Bom dia. Sua voz era neutra, como sempre. Clara ergueu uma sobrancelha. Bom dia. Dormiu bem? Ele hesitou por um segundo antes de responder sem encontrar seus olhos. Sim. E você? Ela segurou um sorriso. Ele estava tentando agir normalmente, mas não conseguia esconder o leve rubor em suas orelhas. Ótimo! A reunião começou e, como esperado, Arthur manteve sua postura profissional e distante. Mas Clara sabia ler as nuances sutis em sua expressão. Quando um dos investidores na reunião, um homem mais velho e arrogante chamado Sérgio Tavares, deu a ela um sorriso sugestivo, a mandíbula de Arthur se contraiu. Senhora Ferreira, disse Sérgio, inclinando-se ligeiramente sobre a mesa. Seria possível que eu pedisse sua ajuda com um evento que estou organizando para investidores estrangeiros? Clara olhou para Arthur, que permaneceu rígido. Que tipo de ajuda exatamente? Preciso de uma intérprete, mas também de alguém que saiba lidar com convidados exigentes. E você parece ter um talento especial para manter as pessoas entretidas. Clara entendeu a insinuação em suas palavras. E antes que ela pudesse responder, Arthur interveio. A senhorita Ferreira tem compromissos com a empresa. Ela não está disponível para trabalhos extras? Seu tom era cortante. Sérgio ergueu uma sobrancelha surpreso.
É mesmo? Sérgio sorriu de lado, um brilho provocador em seus olhos. Pensei que ela pudesse decidir isso por si mesma. Arthur sustentou seu olhar e o silêncio na sala ficou tenso. Clara decidiu intervir antes que as coisas piorassem. Senhor Tavares, agradeço a oferta, mas atualmente estou focada em projetos internos da empresa. Espero que encontre alguém adequado para o evento. Sérgio a estudou por um momento antes de dar um leve aceno. Entendido. Uma pena. Assim que a reunião terminou, Arthur saiu da sala sem dizer uma palavra. Clara sabia que ele estava chateado, mas por quê? Ele queria que ela ficasse longe de Sérgio, ou ele simplesmente odiava perder o controle da situação. Determinada a obter algumas respostas, ela foi ao seu escritório. Arthur estava atrás de sua mesa trabalhando em seu computador, mas quando a viu entrar, ele se recostou na cadeira e cruzou os braços. O que foi? Você me diz, disse ela, fechando a porta atrás de si. Qual era o seu problema na reunião? Ele suspirou. Não gosto do Tavares. Ele tem um histórico com as mulheres desta empresa. Clara ergueu uma sobrancelha. Então você estava me protegendo? Ele desviou o olhar. Sim. Ela mordeu o lábio para não sorrir. E o que exatamente você sente por mim, Arthur? Ele fechou os olhos por um momento, como se reunisse coragem. Antes que pudesse continuar, houve uma batida na porta. Entre, disse Arthur. E Clara suspirou irritada com a interrupção. Sua assistente Olívia entrou segurando um envelope. Senhor Mendes, isso foi entregue em seu nome. Aparentemente é um convite para um evento de caridade em homenagem a... Ela parou de falar ao ler o nome Sofia Campos. Um silêncio pesado encheu a sala. Clara não sabia quem era Sofia, mas quando olhou para Arthur, viu a cor sumir de seu rosto. Ele pegou o envelope das mãos de Olívia e simplesmente assentiu. Obrigado. Olívia hesitou antes de sair. Assim que a porta se fechou, Clara se aproximou lentamente. Quem é Sofia? Arthur apertou o envelope com força, seus nós dos dedos ficando brancos. Minha noiva. Clara piscou surpresa. Sua noiva. Ele soltou um longo suspiro antes de finalmente encontrar seus olhos. Minha ex-noiva. Clara sentiu um aperto no peito. O que aconteceu? Arthur se levantou e foi até a janela. Ela morreu. A confissão fez o coração de Clara afundar. Oh, meu Deus, Arthur. Ele levantou a mão cortando-a. Você não precisa dizer nada. Apenas me dê um tempo. Clara ficou em silêncio observando-o por um momento antes de assentir. Ok. Ela saiu do escritório, mas seu coração ficou com ele. Nos dias que se seguiram, Arthur tornou-se ainda mais retraído. Ele evitava conversas longas, se mantinha ocupado com reuniões e sempre que Clara tentava se aproximar, ele encontrava uma desculpa para sair. Mas ela não era o tipo de pessoa que desiste facilmente. Uma noite, percebendo que a luz de seu escritório ainda estava acesa, ela decidiu tentar novamente. Eu sei que você quer ficar sozinho, disse ela entrando sem bater. Arthur olhou para cima cansado. Clara, eu realmente só escute. Ela fechou a porta e caminhou em sua direção. Não consigo imaginar o que você passou, mas me evitar não vai mudar o que você sente. Arthur fechou os olhos por um momento antes de falar. Sofia foi a única mulher que eu amei. Clara sentiu uma pontada no peito, mas se manteve firme. E isso significa que você nunca mais vai amar. Ele hesitou. Eu não sei. Clara suspirou e pegou as mãos dele nas suas. Você precisa se permitir sentir de novo, Arthur. Ele a estudou por um longo momento antes de finalmente admitir. Estou com medo, Clara. Ela sorriu apertando suas mãos. Eu também estou. Clara acordou naquela manhã se sentindo inquieta. Ela e Arthur finalmente haviam quebrado o muro invisível entre eles. Mas agora vinha a parte mais difícil. Ele estava disposto a seguir em frente ou ainda deixaria o passado controlar seu futuro. Enquanto tomava seu café, sua mente continuava repassando a noite anterior. O jeito como Arthur segurou suas mãos, o medo em seus olhos, quando ele confessou suas dúvidas. Ele estava quebrado, e ela queria ajudá-lo a se reconstruir. Mas ele a deixaria quando chegou ao escritório. Clara notou o comportamento distante de Arthur. Estava frio de novo e isso não era um bom sinal. Bom dia, disse ela testando o terreno. Bom dia, ele respondeu sem emoção. Ela franziu a testa. Podemos conversar mais tarde.
Arthur não olhou para ela. Estou ocupado hoje. Clara respirou fundo, tentando manter a paciência. Eu entendo. Ela se afastou, mas a frustração borbulhava dentro dela. Ele estava se afastando e isso a estava enlouquecendo. Durante a reunião, Arthur permaneceu focado no trabalho. Quando Clara tentou interagir, ele foi breve, quase indiferente. O CEO frio estava de volta. O dia passou e, quando a noite caiu, Clara decidiu que precisava de respostas. Ela esperou até que todos tivessem saído do prédio e foi ao seu escritório. Você está me evitando? Disse ela, fechando a porta atrás de si. Arthur suspirou, passando a mão pelo cabelo. Clara, eu não. Sim, você está. Ela o interrompeu. Ontem à noite você finalmente se abriu para mim e agora está me excluindo de novo. Ele permaneceu em silêncio. O que aconteceu? Ele hesitou antes de responder. Não sei se consigo fazer isso. Clara cruzou os braços. Por que ele se levantou andando pela sala? Eu tenho sentimentos por você, Clara. Sentimentos que não tinha há muito tempo. Seu coração bateu forte com suas palavras. Então qual é o problema? Ele parou e olhou para ela. E se eu não conseguir te dar o que você merece? Clara respirou fundo, tentando controlar sua frustração. Você acha que eu não sei no que estou me metendo? Eu sei que você tem cicatrizes, Arthur, mas isso não significa que você não pode amar de novo. Ele desviou o olhar. Não quero te machucar. Ela se aproximou, segurando seu rosto e fazendo-o olhá-la. Então pare de me machucar agora. Seus olhos estavam cheios de conflito, mas antes que ele pudesse responder, o telefone de Clara tocou. Ela olhou para a tela e seu estômago despencou. Era um e-mail da empresa, um comunicado oficial. A senhorita Clara Ferreira pediu demissão da empresa aprovada pelo CEO Arthur Mendes. Clara congelou. O que é isso? Arthur enrijeceu. Clara. Ela deu um passo para trás, segurando o telefone com força. Você assinou minha demissão. Ele fechou os olhos por um momento. Pensei que você não ficaria depois do que aconteceu. Sua voz tremeu. Você decidiu por mim. Ele assentiu lentamente. Uma dor profunda encheu o peito de Clara. Você está sempre fugindo. E agora, em vez de me dar a chance de escolher, você tomou a decisão por mim. Ela apertou o telefone com mais força, seus olhos ardendo. Sabe o que mais dói? Eu teria escolhido você. Ela se virou para sair, mas ele agarrou seu braço. Clara, por favor. Ela olhou para ele, os olhos cheios de dor. Acabou Arthur, e com isso ela saiu deixando-o sozinho. Clara não voltou à empresa no dia seguinte nem no dia depois. Ela já havia decidido que estava farta de perseguir alguém que continuava a afastá-la. Agora, sentada no aeroporto, segurando sua passagem para outra cidade, ela sentia uma mistura de alívio e tristeza. De repente, uma comoção começou ao seu redor, pessoas sussurrando, apontando. Ela olhou para cima e seu coração parou. Arthur Mendes estava lá no meio do aeroporto e parecia um homem desesperado. Ele correu em sua direção, ignorando os olhares curiosos ao seu redor. Clara. Ela fechou os olhos por um segundo antes de encará-lo. O que você está fazendo aqui? Ele respirou fundo, tentando recuperar o fôlego. Eu fui um idiota. Ela cruzou os braços. Eu concordo. Ele soltou uma risada nervosa. Você sempre me desafia, não é? E você sempre foge. Ele ficou em silêncio por um momento antes de finalmente dizer: eu não quero mais fugir. O coração de Clara bateu forte. E o que mudou? Ele olhou diretamente em seus olhos. Percebi que não consigo viver sem você. Ela engoliu em seco. Arthur, eu te amo, Clara. Seus olhos se encheram de lágrimas. E se eu não acreditar em você, ele enfiou a mão no bolso e se ajoelhou no meio do aeroporto. Clara ficou atordoada. O que você está fazendo pedindo uma chance? Ela sentiu as lágrimas caírem. Isso não é justo. Ele sorriu pela primeira vez. Estou apostando tudo. Ela olhou para ele por um longo momento antes de finalmente suspirar. Eu te odeio por fazer isso na frente de todo mundo. Ele sorriu. Mas isso significa que você vai ficar. Ela mordeu o lábio antes de assentir. Sim. Arthur se levantou e a puxou para um beijo profundo enquanto as pessoas ao redor aplaudiam. E pela primeira vez ele soube que não ia mais fugir. Clara nunca imaginou que sua vida se transformaria em uma cena de filme romântico,
O CEO mais frio e indiferente da cidade estava ali ajoelhado no meio do aeroporto, declarando seu amor por ela, na frente de dezenas de estranhos, todos com seus telefones em punho, prontos para gravar cada segundo. E a pior parte, ela sentia seu coração derreter como manteiga ao sol. Arthur segurou sua mão com força, seus olhos intensos fixos nos dela, como se temesse que se a soltasse, ela desapareceria no ar. Eu sei que sou um idiota, Clara, disse ele sem piscar. E sei que estraguei tudo mais vezes do que posso contar. Mas se há uma coisa que aprendi nos últimos dias, é que a única coisa que realmente importa somos você e eu. Ela mordeu o lábio, tentando conter as lágrimas. Arthur, eu... Ele pegou sua outra mão apertando-a gentilmente. Deixe-me provar que posso ser melhor, que não vou mais fugir. Eu só quero uma chance de consertar isso. O coração de Clara disparou. Ele estava sendo sincero, sem arrogância, sem jogos, apenas um homem tentando consertar seus erros. Ela respirou fundo. Se você estiver mentindo, não estou... Ele interrompeu. Certo. Ela olhou para ele por um longo momento antes de finalmente assentir. Ok. Arthur soltou uma risada aliviada e, sem esperar mais um segundo, puxou-a para um beijo. A multidão ao redor explodiu em aplausos e assobios. Alguns gritavam coisas como: agora isso é romance de verdade e CEO do ano. Clara riu contra seus lábios. Você percebe que estamos viralizando agora. Não é? Ele deu de ombros sorrindo. Desde que você fique comigo, eu não me importo. Naquela noite, Arthur nunca a perdeu de vista. Eles foram para o apartamento dele e, pela primeira vez, ele abriu seu mundo para ela. Clara olhou ao redor para as paredes brancas de seu apartamento imaculado. Tudo estava meticulosamente organizado, refletindo a personalidade controlada de Arthur. Seu apartamento parece algo saído de uma revista de arquitetura? Ela provocou, olhando para os móveis perfeitamente posicionados. Ele riu. Isso é só porque eu nunca tive ninguém para bagunçá-lo. Ela ergueu uma sobrancelha. Você está dizendo que sou bagunceira. Estou dizendo que talvez um pouco de caos na minha vida não seria tão ruim. Clara sorriu e, antes que pudesse dizer qualquer coisa, Arthur a puxou pela cintura, pressionando seu corpo contra o dele. Você sabe que isso não termina aqui, certo? Ele murmurou, seus olhos ardendo de intensidade. Ela olhou para ele, o coração batendo forte. E o que exatamente você está tentando dizer-se, e o Mendes? Ele segurou seu rosto com as duas mãos. Estou dizendo que não importa o que aconteça, eu quero você na minha vida. Ela sentiu o calor se espalhar por seu peito. Então você está realmente pronto para isso, para algo real? Ele não hesitou. Sim. Clara sorriu. Ok. Os dias seguintes foram diferentes. Pela primeira vez, Arthur e Clara estavam juntos sem barreiras, sem desculpas, sem medo. Ele fazia questão de almoçar com ela, de buscá-la para reuniões com um café na mão, de puxá-la para um beijo quando pensava que ninguém estava olhando embora, toda aquele da empresa já soubesse. Clara se sentia feliz, verdadeiramente feliz. Mas então veio a surpresa. Ela começou a se sentir mal, exaustão repentina, tonturas frequentes e desejos estranhos por coisas que normalmente não comeria. E não foi até que ela passou uma manhã inteira se sentindo enjoada no banheiro que percebeu o que estava acontecendo. Clara engoliu em seco. Isso não pode ser. Ela pegou o telefone e marcou uma consulta imediatamente. No dia seguinte, ela estava sentada na sala de espera do médico, com o coração batendo forte. O médico entrou com um sorriso caloroso. Bom dia, senhorita Ferreira. Como você está se sentindo? Clara engoliu em seco, aparentemente enjoada. O médico riu. Bem, vamos descobrir o porquê. Pouco tempo depois veio a confirmação. Parabéns, você está grávida. Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela piscou algumas vezes tentando processar. Grávida? O médico sorriu. Sim. Com base nos exames, você está com cerca de 6 semanas. Clara cobriu a boca com as mãos. Ela estava esperando um bebê de Arthur. Uma onda de emoções a invadiu. Medo, alegria, ansiedade. Como ele reagiria? Ela olhou para o teste positivo em sua mão e soube que não podia mais adiar a conversa. Naquela noite, ela foi ao apartamento dele. Arthur a cumprimentou com um sorriso. Você demorou. Eu estava prestes a ir te buscar. Clara sorriu nervosamente. Eu precisava pensar.
Ele notou a tensão em seu rosto e franziu a testa. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Ela respirou fundo. Sim. Ele pegou as mãos dela nas suas. Clara, você está me assustando. Ela mordeu o lábio. Estou grávida. O tempo pareceu congelar. Arthur ficou parado por alguns segundos. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. O quê? Clara sentiu um nó na garganta. Sei que é um choque. Eu também fiquei surpresa, mas é real. Arthur piscou algumas vezes tentando processar. Então, de repente, ele riu. Grávida, ela o observou incerta. Você está bem? Ele a puxou para um abraço apertado, enterrando o rosto em seu cabelo. Eu nunca imaginei isso, mas é a melhor notícia que já recebi. Clara sentiu as lágrimas brotarem. Então, você não está com medo? Ele se afastou-te um pouco, segurando seu rosto com as duas mãos. Com medo, sim. Mas também estou feliz. Muito feliz. Ela sorriu aliviada. Eu também. Ele olhou profundamente em seus olhos. Case-se comigo. Clara piscou surpresa. O que? Arthur sorriu. Case-se comigo. Não apenas por causa do bebê, mas porque quero passar o resto da minha vida com você. Lágrimas escorreram por seu rosto. Você está falando sério. Nunca estive mais sério. Ela soltou uma risada trêmula, sobrecarregada. Arthur... Ele segurou sua mão com firmeza. Vou te provar que estou pronto para isso. Ela olhou para ele, seu coração derretendo completamente. Então prove e ele sorriu. Eu vou. Clara nunca foi do tipo que se deixa levar por palavras. Ela já tinha ouvido promessas antes. Palavras bonitas ditas, no calor do momento, cheias de emoção apenas para desaparecer, como fumaça no dia seguinte. E agora, aqui estava ela, olhando para Arthur, que acabara de pedi-la em casamento. Seu coração queria dizer sim. Queria pular de alegria e se jogar em seus braços sem hesitação. Mas sua mente era mais teimosa. Arthur. Ela murmurou, sentindo o peso da decisão. Ele segurou sua mão com firmeza, seus olhos azuis penetrando nos dela. Sei o que você vai dizer. Ele interrompeu, sua voz baixa e firme. Você quer ter certeza. Você precisa ver que eu realmente mudei. Ela assentiu, incapaz de esconder o nó na garganta. Eu preciso saber que isso não é apenas o calor do momento. Ele sustentou o olhar dela e sorriu. Então eu vou provar. E foi exatamente o que ele fez. Na manhã seguinte, Clara acordou com uma mensagem dele em seu telefone. Te pego às 9 horas, sem perguntas. Ela franziu a testa, mas sabendo que ele tinha um histórico de surpresas, decidiu simplesmente aceitar. Quando saiu, encontrou Arthur encostado em um carro preto, elegante, braços cruzados, um sorriso brincalhão nos lábios. Você está sendo misterioso, comentou ela entrando no carro. Estou apenas sendo estratégico. O carro os levou pela cidade até um prédio que Clara nunca tinha visto antes. Ao saírem, ela notou uma grande placa dourada acima das portas de vidro. Centro Comunitário Futuros Brilhantes. Ela olhou para ele confusa. O que estamos fazendo aqui? Arthur abriu a porta para ela. Você verá lá dentro. O lugar estava movimentado. Crianças corriam pelos corredores. Voluntários organizavam caixas de doação e professores guiavam pequenos grupos de alunos em suas aulas. Eu costumava vir aqui quando era mais novo, explicou Arthur enquanto caminhavam. Depois que minha mãe morreu, meu pai se enterrou no trabalho. E por um tempo este foi o único lugar onde eu senti que pertencia. Clara olhou ao redor, absorvendo tudo. Você nunca me disse isso. Ele deu um pequeno sorriso torto. Eu nunca contei a ninguém. Eles entraram em uma sala onde um grupo de adolescentes estava intensamente focado em um quadro negro cheio de cálculos. Uma mulher idosa os guiava, mas parecia estar com dificuldades para explicar o material. Arthur, a mulher sorriu ao vê-lo. Pensei que você não viria esta semana. Tive alguns imprevistos. Ele respondeu com um sorriso. Depois se virou para Clara. Esta é a dona Helena. Ela foi minha professora aqui quando eu tinha 12 anos. Os olhos de Clara se arregalaram. Você estudou aqui. Eu te disse que passei um tempo aqui. Ele sorriu antes de se virar para a dona Helena. Precisa de ajuda. Se você conseguir convencer essas crianças teimosas a gostar de matemática, aceito qualquer ajuda.
Arthur sentou-se entre os adolescentes, pegou um marcador e começou a explicar os cálculos como se fossem a coisa mais fácil do mundo. Clara ficou parada observando surpresa. Ela tinha visto Arthur em muitas versões diferentes. O C e o implacável T, o homem charmoso, o teimoso que se recusava a aceitar um não como resposta. Mas esta era nova e ela amou cada segundo. Horas depois, enquanto voltavam para casa, Clara finalmente falou. Você faz isso toda semana? Arthur assentiu. Sempre que posso. Ela sorriu emocionada. Eu nunca imaginei que você fosse esse tipo de homem. Ele olhou para ela. Que tipo de homem? O tipo que se importa com os outros. Arthur soltou uma risada curta. Eu sempre me importei. Você simplesmente não viu. Clara mordeu o lábio, sentindo o coração acelerar. E isso era parte do seu teste. Ele parou em um sinal vermelho e se virou completamente para ela. Quero que você veja todas as minhas partes, Clara. Não apenas o C e O, não apenas o homem que te beija, quando pensa que ninguém está olhando. Quero que você veja quem eu realmente sou. Ela sustentou o olhar dele, sentindo a emoção crescer dentro dela. Eu vejo você. Os dias passaram e Arthur nunca parou de provar seu compromisso. Ele reorganizou sua agenda para ter tempo para eles. Ele trazia um café para Clara no trabalho. Ele insistia em buscá-la mesmo quando poderia ter enviado um motorista. Não passava um dia sem que ele perguntasse como ela estava se sentindo. E o mais importante, ele nunca mais fugiu. Foi quando Clara percebeu que já tinha sua resposta. Uma noite, enquanto jantavam em seu apartamento, Clara pousou os talheres e respirou fundo. Arthur, ele olhou para cima. Sim, ela umedeceu os lábios, sentindo-se nervosa. Eu quero dizer sim. Ele franziu a testa. Sim para quê? Ela sorriu. Sim para você. Arthur piscou. Você quer dizer? Ela assentiu. Sim. Ele ficou parado por um momento e, em seguida, sem hesitar, levantou-se, deu a volta na mesa e a puxou para um beijo profundo e cheio de emoção. Clara sorriu contra seus lábios. Isso significa que você gostou da minha resposta. Ele riu, encostando a testa na dela. Nunca gostei de nada mais na minha vida. Ela passou os braços ao redor de seu pescoço. Então acho que estamos oficialmente juntos nisso. Ele segurou o rosto dela em suas mãos. Nós sempre estivemos. E naquele momento Clara soube que não havia mais dúvidas. Ela estava exatamente onde deveria estar. Os últimos meses foram um turbilhão de emoções para Clara. Se alguém lhe dissesse que sua vida mudaria tão drasticamente desde o dia em que acidentalmente entrou no banheiro masculino do escritório, ela teria rido e os chamado de loucos. Mas agora aqui estava ela deitada em uma mesa de exame gel frio em sua barriga, segurando a mão de Arthur enquanto ambos assistiam atentamente à tela do ultrassom. E aqui está o seu bebê, disse o médico apontando para a tela. O aperto de Arthur na mão de Clara se intensificou ligeiramente. Seu rosto, normalmente sério e composto, estava suavizado pela emoção. Aquele pontinho ali, aquele é o nosso bebê. Ele perguntou, sua voz um pouco rouca. Clara assentiu, sentindo um nó se formar em sua garganta. Sim, Arthur, aquele é o nosso bebê. Ele soltou uma risada baixa e incrédula, passando a mão pelo cabelo. Uau! O médico sorriu. Tudo parece bem. O bebê está se desenvolvendo bem. Clara olhou para Arthur e viu que ele estava completamente hipnotizado pela tela, como se nada mais no mundo importasse naquele momento. Você está bem? Ela perguntou, rindo um pouco. Ele piscou como se voltasse à realidade. Sim, eu sou um CEO. Passo meus dias tomando grandes decisões, fechando negócios de milhões de reais e agora tudo isso parece insignificante comparado a isso. Clara sorriu, sentindo seu coração derreter. Eu sei. O médico limpou o gel da barriga de Clara e lhes entregou algumas imagens impressas do ultrassom. Vou deixar vocês dois aproveitarem este momento. Vejo vocês na próxima consulta. Clara e Arthur saíram do consultório médico de mãos dadas, ainda em silêncio no carro enquanto ele olhava para as imagens de seu bebê. Arthur falou suavemente. Isso é real. Nós vamos ser pais. Ela olhou para ele, seu homem forte e inabalável nos negócios, agora completamente vulnerável e emocional por algo tão simples e ao mesmo tempo tão grandioso. Sim, Arthur, nós vamos ser pais. Ele colocou a mão na barriga dela e sorriu. Eu nunca imaginei que algo pudesse me fazer tão feliz. Os meses seguintes passaram voando.
Arthur fez questão de ir com ela a todas as consultas, segurando sua mão durante cada exame, celebrando cada pequeno progresso. Ele ficava ridiculamente animado toda vez que ouvia o batimento cardíaco do bebê ou via a barriga de Clara crescer. Você percebe que estou oficialmente obcecado por este bebê. Ele disse um dia lendo um livro sobre paternidade enquanto esfregava suavemente a barriga dela. Clara riu. Eu já percebi. Você pensou em algum nome? Ele perguntou olhando para ela. Ainda não. E você? Ele sorriu de lado. Tenho algumas ideias, mas acho que devemos esperar até vermos o rostinho dela antes de decidir. Ela ergueu uma sobrancelha. Ele deu de ombros. Tenho a sensação de que vai ser uma menina. Clara riu. Bem, se for você está pronto para ser o pai de uma mini-versão de mim. Ele fez uma cara dramática e aterrorizada. Deus nos ajude. Ela deu um tapa brincalhão em seu braço rindo e Arthur a puxou para um beijo. Menino ou menina, eu já amo este pequeno mais do que jamais pensei ser possível. Suspirou Clara, encostando a testa na dele. Eu também. O casamento aconteceu antes do bebê nascer, e como tudo entre eles foi uma mistura de emoção, amor e, claro, um pouco de caos. No dia da cerimônia, Clara estava no quarto do hotel se arrumando quando sua melhor amiga Aurora entrou correndo. Temos um pequeno problema. Clara, que estava terminando de vestir seu vestido, arregalou os olhos. O quê? O Arthur fugiu. Aurora bufou. Claro que não, mas ele está surtando. Surtando como Aurora suspirou, como um C, e o controlador que não consegue lidar com o fato de não estar no comando. Ele está verificando o cronograma do casamento a cada 5 minutos, garantindo que tudo esteja perfeito e basicamente estressando metade da equipe do evento. Clara riu. Ele só quer que tudo seja perfeito. Sim, e se ele continuar assim, o noivo vai desmaiar antes mesmo de você entrar no altar. Clara respirou fundo, alisou o vestido e sorriu. Eu cuido disso. 5 minutos depois. Clara encontrou Arthur no jardim do hotel, onde a cerimônia aconteceria. Ele andava de um lado para o outro conversando com um dos organizadores, claramente tenso. Arthur. Ele se virou rapidamente, os olhos arregalados, ao vê-la ainda em seu vestido de noiva. Clara, você não deveria me ver antes da cerimônia. Meu amor, se eu não viesse aqui, você teria um colapso nervoso antes mesmo de chegar ao altar. Ele suspirou, passando as mãos pelo rosto. Eu só quero que tudo seja perfeito. Clara se aproximou, pegou sua mão e a colocou em sua barriga. Já está. Arthur respirou fundo, olhando para ela. Eu te amo e eu te amo. Agora relaxe, ou terei que te arrastar até o altar. Ele riu. Eu gostaria de ver isso. A cerimônia foi linda. Clara caminhou pelo corredor segurando um buquê de lírios enquanto Arthur a esperava com um sorriso que poderia derreter qualquer coração. Seus votos foram emocionantes e não houve uma única pessoa que não derramou pelo menos uma lágrima. E quando o celebrante finalmente disse, pode beijar a noiva, Arthur não hesitou por um segundo antes de puxá-la para um beijo profundo e apaixonado, fazendo seus convidados rirem e aplaudirem. Alguns meses depois, eles estavam no hospital. Você consegue, meu amor. Arthur segurou a mão de Clara enquanto ela respirava fundo, preparando-se para outra contração. Eu nunca mais vou deixar você me tocar. Ela gritou, apertando sua mão com força. Arthur riu mesmo sentindo seus dedos ficarem dormentes. Tudo bem, eu aceito meu castigo. Mas primeiro, vamos trazer nossa filha ao mundo. E então, minutos depois, o primeiro choro ecoou pela sala. É uma menina, anunciou o médico. Arthur olhou para Clara, seus olhos marejados de lágrimas. Eu sabia. Clara riu exausta, mas radiante. Logo, uma enfermeira colocou o bebê nos braços de Clara e ela sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto enquanto olhava para o rostinho minúsculo. Oi, meu amor. Arthur se inclinou, beijando a testa de sua filha e depois a de Clara. Ela é perfeita. Sim, ela é. Ele pegou a mãozinha de sua filha e sussurrou. Bem-vinda ao mundo, minha princesa. E naquele momento, com sua esposa ao seu lado e sua filha em seus braços, Arthur soube que nunca em toda a sua vida seria mais feliz do que era naquele momento. E você já entrou no banheiro errado por engano? O que achou da história de Arthur e Clara? Deixe sua opinião nos comentários. De 0 a 10, que nota você daria para esta história?
Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todas as nossas histórias. E não se esqueça de conferir mais histórias emocionantes clicando aqui na tela final.